10 fatos sobre a vida de Jesus. Primeiro, sua concepção. A vinda de Jesus cumpriu uma antiga profecia de Isaías no Antigo Testamento, que especificou detalhes sobre seu nascimento. O profeta disse: "Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel", no qual é uma das formas que Jesus Cristo é chamado no Antigo Testamento. O livro de Mateus do Novo Testamento confirmou o cumprimento da profecia através do nascimento de Jesus. Segundo, profecia sobre Jesus ainda na sua infância. Jesus recebeu uma profecia quando ainda era criança, dita por Simeão no templo durante sua apresentação. O Espírito Santo o levou a reconhecer Jesus como o Messias. Ele agradeceu a Deus por permitir que ele experimentasse a salvação que Deus providenciou. Simeão falou a Maria: "Esta criança é destinado a causar a queda e a elevação de muitos em Israel." Terceiro, 3 momentos em que Deus se comunicou com Jesus. Deus se comunicou audivelmente com Jesus em 3 momentos diferentes, no Novo Testamento. Em seu batismo, no qual foi realizado por seu primo João, que viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e caindo sobre ele, e eis que uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, a quem estou muito satisfeito e encantado." Deus também se comunicou com Jesus na Transfiguração. Quando Jesus orava, uma nuvem os cobriu, e uma voz da nuvem disse: "Este é meu filho a quem eu amo." Ouviu. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com os rostos no chão assustados. Deus também falou com Jesus antes da crucificação. Jesus falou: "Minha alma está perturbada e profundamente angustiada. O que devo dizer, Pai? Me salve desta hora de provação e agonia." Mas é exatamente com esse propósito que vim a esta hora, neste momento e lugar. Em seguida, uma voz veio do céu dizendo: "Eu o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei." Quarto, Jesus era frequentemente expressivo emocionalmente. Algumas representações retratam Jesus sempre em um estado tranquilo. Porém, nos evangelhos, encontramos cenas em que Jesus demonstra emoções intensas, como quando ficou irado e virou as mesas no templo. Além disso, Jesus também demonstrou tristeza, como vemos em João, capítulo 11, onde ele chorou. Em várias ocasiões, Jesus mostrou compaixão e empatia em relação às pessoas. Essas passagens evidenciam uma ampla gama de emoções em Jesus, mostrando que ele não era uma figura inexpressiva, mas sim alguém humano e genuíno em suas emoções. Essa autenticidade em suas reações destaca que ele não estava limitado a um estado zen constante, como alguns podem imaginar. Quinto, Jesus não sabia de todas as coisas. Para nós cristãos, essa informação pode parecer um pouco incoerente, considerando que Jesus é Deus, conforme afirmado na Bíblia, sendo onisciente, ou seja, conhecendo tudo sobre o passado, presente e futuro. Porém, é importante notar que, ao encarnar como humano, Jesus assumiu uma consciência humana, o que resultou em conhecimento limitado em certas situações. Uma das passagens mais conhecidas que exemplificam isso está em Marcos capítulo 13, na qual Jesus fala para os discípulos sobre o fim dos tempos. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele deixa claro que naquele momento não tinha conhecimento sobre o dia exato de sua volta à Terra para derrotar Satanás de uma vez por todas. A passagem diz assim: "Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai." Marcos 13, 12. Enquanto viveu entre nós, Jesus tinha conhecimento sobre muitos eventos futuros, revelados a ele pelo Espírito Santo, além de outros que ele descobriu estudando as Escrituras, que continham numerosas profecias relacionadas à sua vinda, incluindo detalhes sobre sua morte e ressurreição. Sexto, Jesus passou por estresse extremo. Antes da crucificação, quase ao ponto da morte, Jesus enfrentou um estresse extremo enquanto orava no jardim, demonstrando sua agonia profunda. Ele orou com mais intensidade, e seu suor tornou-se gotas de sangue caindo em terra. Sétimo, no nascimento e na morte. Maria viu seu filho nascer e ser crucificado. Jesus se preocupou com o cuidado de sua mãe, instruindo o discípulo João a protegê-la e acolhê-la. Então Jesus, vendo sua mãe e o discípulo a quem ele amava, disse: "Mulher, eis aí o seu filho." Então disse ao discípulo João: "Eis aí a tua mãe, a proteja." A partir daquela hora o discípulo levou Maria para sua própria casa. Oitavo, profecia sobre local de sepultamento de Jesus. A localização do sepultamento de Jesus foi profetizada por Isaías. Foi predito onde Jesus seria enterrado de acordo com Mateus.
Depois que Jesus morreu, um homem rico ofereceu seu enterro. Ao entardecer, o homem rico de Arão-Anfi, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para o sepultar, e Pilatos ordenou que fosse dado a ele. José pegou o corpo e envolveu-o em um pano de linho limpo, e colocou-o em sua própria tumba nova que ele havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra sobre a entrada do túmulo e foi embora. Isaías previu o sepultamento de Jesus centenas de anos antes. 9. Os soldados brigaram pela túnica de Jesus. Após crucificarem Jesus, os soldados brigaram pela sua túnica. A Bíblia relata esse momento da seguinte forma: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. João capítulo 19, 23 e 24. A túnica que Jesus usava era uma peça de linho, um tecido muito fino, que não possuía nenhuma costura. Essa roupa era tão valiosa que apenas os homens extremamente ricos tinham condições de usá-la. Como os seus seguidores sabiam que Jesus era o rei de todo o universo, é bem provável que algum deles, com melhores condições financeiras, tenha dado aquela roupa a Cristo como um presente. 10. Jesus nos manda ser suas testemunhas. Sejam testemunhas. As últimas palavras do Evangelho de Mateus são referidas à missão de espalhar o Evangelho. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Estes são os 10 fatos curiosos sobre Jesus. Se você gostou, se inscreva no canal para mais vídeos como estes. Até o próximo vídeo.